Olá, pessoal! Nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre as transformações do ensino da história no Brasil. Então, vamos lá. Vamos iniciar falando sobre a visão da ciência no contexto da história tradicional. Como seria a visão da ciência nesse contexto? Bem, havia uma preocupação com o estudo dos fatos, né? Havia uma certa neutralidade do historiador e da explicação histórica. Havia também uma ênfase na história dos fatos políticos e na história como produto da ação de indivíduos ou de heróis. E a história, ela era considerada como ciência que estuda exclusivamente o passado. No contexto do ensino de estudos sociais, qual seria a visão da ciência? Bem, nessa fase da história entra a questão da interdisciplinaridade. Aqui utiliza-se as ciências sociais, como história, geografia, antropologia e a sociologia. E havia o predomínio do ensino de estudos sociais. E ainda havia uma predominância no estudo das sociedades no transcorrer do tempo, com o objetivo do ensino. Mas em relação às tendências mais atuais, qual a visão da ciência em relação às tendências atuais? A história é vista nessa fase como a história de todos os homens e não somente de heróis, como acontece na visão tradicional. Havia uma inclusão de novas contribuições historiográficas. Aí aqui entra a questão da história econômica, cultural e social. Dava-se ênfase também à análise do fato histórico, substituída por outras possibilidades, como análise do processo histórico e da experiência dos sujeitos da história. E houve também a incorporação dos novos temas e objetos da história, como, por exemplo, a história das mulheres, a das crianças e a dos movimentos sociais. Então, como podemos perceber, essas tendências atuais é justamente o oposto da questão da visão da ciência no contexto tradicional, em que valoriza-se somente os grandes homens, somente o passado. Mas em relação à função do ensino, qual era a função do ensino no contexto de história tradicional? Bem, havia a valorização do estudo das origens, da genealogia das nações. O objetivo era o de formar o cidadão para a pátria e construir identidades nacionais. Havia também uma preocupação com o estudo dos legados, principalmente daqueles da civilização europeia, e havia ainda a compreensão da nação brasileira como fruto da integração entre três raças. Essas três raças seriam a raça branca, a indígena e a negra. Em relação ao ensino de estudos sociais, a função do ensino era de integrar o educando em um meio cada vez mais amplo. Havia uma preocupação com o estudo da história do presente, evitando o estudo do passado pelo passado. E o objetivo era de formar cidadãos para a sociedade em desenvolvimento, ou seja, uma sociedade democrática e industrial. E em relação às tendências atuais, qual seria a função do ensino? Bem, a função do ensino seria o de contribuição para a construção da cidadania, de desenvolvimento de raciocínios historicamente corretos
Havia também uma preocupação com a aquisição da capacidade de análise da relação presente-passado e também um destaque para a apreensão da pluralidade de memórias, e não somente da memória nacional, como no contexto da história tradicional. E ainda havia uma preocupação com as finalidades do ensino da história no mundo contemporâneo. Então, é basicamente isso. Dando continuidade ao nosso estudo sobre as transformações do ensino de história, vamos falar um pouco sobre a relação professor-aluno. Bem, em relação ao ensino tradicional, como seria a relação professor-aluno? É fato que o professor era visto como transmissor do saber histórico e verdadeiro, né? Pronto e acabado. E o aluno era visto simplesmente como o receptor passivo do conhecimento histórico transmitido pelo professor, né? Isso no contexto do ensino tradicional. Já no contexto do ensino de estudos sociais, é, já numa nova fase, né, do ensino de história, o aluno era visto como o centro do ensino, o professor como facilitador da aprendizagem, e havia uma relação baseada na vigilância do aluno pelo professor. Mas e em relação às tendências mais atuais? Como seria essa relação professor-aluno? Nesse contexto, havia uma importância do domínio do conteúdo específico pelo professor. Esse professor deve ser comprometido com o aluno e mediador entre este e o conhecimento histórico. O professor, como responsável pela intermediação entre o aluno e o percurso para a produção do conhecimento histórico. E ainda, o aluno era visto como sujeito de seu próprio conhecimento e do conhecimento histórico. Então, significa dizer que considerava-se nesse contexto que o aluno, ao vir à escola, ele já tinha um certo conhecimento prévio e o professor ele vai funcionar ali como um mediador desse conhecimento, que deve ser um conhecimento processual, histórico. E em relação aos conteúdos, né, o que podemos dizer sobre os conteúdos de história em relação ao ensino tradicional? Em relação ao ensino tradicional, havia uma organização de forma linear, cronológica, baseada principalmente na periodização política e em fontes escritas. Havia uma valorização de fontes escritas nesse contexto, né? Essas fontes, aliás, a história ela era vista como narrativa e descritiva. Os conteúdos selecionados eram com base em visões oficiais, ou seja, com base em fontes que eram produzidas pelo próprio Estado. E havia uma valorização das datas comemorativas, como, por exemplo, descobrimento do Brasil. E em relação ao ensino de estudos sociais, o que podemos dizer? Em relação a essa fase da história, podemos dizer que houve uma fragilização do conteúdo específico da história. Houve também uma valorização da aprendizagem baseada no desenvolvimento de atividades, os livros didáticos em que predominavam ilustrações, né? Podemos citar esse fato também. E houve também uma simplificação do conhecimento histórico. E ainda os currículos eram organizados em círculos concêntricos, né? Podemos citar nesse contexto a família, a escola, bairro, cidade, país e até mesmo o mundo. E em relação às tendências mais atuais, que podemos dizer desses conteúdos? Houve, né, ou há
uma recuperação da historicidade do conhecimento histórico, né? O conteúdo histórico é visto como produto do saber, fazer específico, e podemos citar novas possibilidades de organização curricular para o ensino da história, como a história temática e o ensino por conceitos. Houve uma valorização dos conceitos nesse contexto. Há também uma valorização do conteúdo e de visões plurais e críticas da história. Então, a história ela não pode mais ser vista apenas como uma única história, uma única forma de analisar um texto, uma obra, enfim. E há também a incorporação de novas produções de historiadores. Basicamente isso. Vamos continuar falando sobre as transformações do ensino de história. Vamos conhecer o método e a forma de avaliação utilizados pela disciplina de história. Então, vamos lá. Como seria o método? Em relação ao ensino tradicional. Em relação ao ensino tradicional, o método pode ser entendido como formal e abstrato, ou seja, sem relação com a vida do aluno. Os conteúdos e os métodos podem ser vistos sem o objetivo de desenvolver a criticidade. Havia um predomínio do ponto, textos sobre determinado conteúdo, uma valorização do questionário, testes de múltipla escolha e exercício com lacuna a serem complementadas. No contexto do ensino de estudos sociais, o método era baseado no ensino por atividades e havia uma certa ênfase na pesquisa e no trabalho em grupo. Em relação às tendências mais atuais, tem como referência a própria ciência. Havia uma recuperação do método da história em sala de aula, houve também uma preocupação com a transposição didática, ou seja, relação entre saber científico, saber a ser ensinado, saber aprendido e prática social. Há também uma valorização do uso de documento histórico em sala de aula e a incorporação de novas linguagens e tecnologias do ensino de história, como análises de filmes e uso de informática. Então, entra nesse contexto outras formas de se estudar história, utilização de novas fontes, como filmes, imagens, além de textos, como era comum no ensino tradicional. Há uma transformação nesse contexto para a utilização de múltiplas fontes, múltiplas formas de se estudar a história. E a avaliação? Em relação ao ensino tradicional, a avaliação era centrada no professor, A avaliação de resultados do produto da aprendizagem, baseada na memorização de informações transmitidas pelo professor. Ou seja, podemos classificar como avaliação classificatória. Em relação ao ensino de estudos sociais, a avaliação era baseada em objetivos previamente propostos, ou seja, a avaliação do processo e não do conteúdo. Em relação às tendências atuais, podemos classificar a avaliação como diagnóstica, processual e formativa. Nesse contexto, busca-se o crescimento do aluno e não a sua classificação ou exclusão, ou seja, não se busca apenas uma nota no final do mês, mas uma aprendizagem significativa.